Queria que, por gentileza, você abrisse a Bíblia em Lucas 18. Lucas 18, a partir do capítulo 35. Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificado a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Essa mensagem foi compartilhada no grupo dos homens. Os homens têm uma oração que acontece, cada um no seu lugar, mas é coordenado à distância pelo celular, e o pastor entrou com essa iniciativa, e tem orações em algumas horas do dia. E alguns dias atrás, um dos temas, se eu não me engano, trazido pelo pastor Fernando, foi esse aqui. E o tema da mensagem, o tema da reflexão, antes da oração, era esse, dizia: um cego que enxergou mais que a multidão. E o tema era esse: um cego que enxergou mais que a multidão. E aquilo me tocou bastante. Quando você lê essa palavra, você vê que é um cenário que tem muitos personagens. Jesus estava lá, a cidade era Jericó, e tinha o cego. E além do cego, tinha a multidão. Se você fosse fazer uma peça com esse trecho da palavra, você tinha que ter todos esses personagens. Tinha que ter a multidão, tinha que ter Jesus, todos no cenário da cidade, Jericó. Tinha os discípulos. Opa, acharam a Bíblia. Obrigado. E cada um cumprindo o seu papel. E eu não sei se você vai se identificar em algum desses personagens. Espero que você não fique na multidão. E nesse cenário especificamente, até os discípulos, não é bom você ser agora, nesse aspecto aqui. Porque os discípulos de Jesus desencorajaram aquele homem. Alguns repreendiam e diziam: não fale. Cala a boca. E eles diziam assim. Mas aquele homem continuou, e continuou, e continuou. E ele achou e viu alguma coisa, mesmo estando cego. Ele viu alguma coisa que a multidão não via, que os discípulos não viam. E eu queria encorajar você hoje. E o meu desafio aqui é colocar a mim e a você no lugar desse cego. Porque existem coisas que o Senhor quer nos mostrar. Nossos olhos precisam abrir, e abrir mais, e abrir mais. E nós precisamos ver coisas que o Senhor quer nos mostrar. O Senhor fala na sua palavra que nós devemos buscá-lo. E Ele nos mostrar coisas grandes que nós não sabemos. Você já viu essa palavra? Todos que se achegaram a Deus, o Senhor se mostrou. Ele, por misericórdia e graça, por amor, Ele vai se mostrando. Ele vai mostrando quem Ele é, a sua glória. Mas antes é preciso que a gente vá, que a gente chegue perto.
que a gente vá até Ele. E alguns vão, estão perto, mas ao mesmo tempo não estão. Estão vendo, mas estão cegos. E alguns, mesmo cego, enxergam. E esse era o caso do cego de Jericó. Ele enxergou Jesus muito antes da multidão. Amém? Hoje em dia, nós vemos demais isso. Você vive no mundo onde as pessoas acham que veem e não veem. E pessoas que estão, Jesus está passando, está do lado, está perto, mas não conseguem ver Jesus, não conseguem entender quem é Deus, não conseguem enxergar o Senhor perto dela. Você nota isso na sua vida, perto da sua casa, perto de você, na sua turma, no seu trabalho, sabe? Pessoas que acham que estão vendo, mas não estão, e pessoas que estão muitas vezes perto do Senhor, as coisas acontecendo, mas não veem o Senhor. Interessante é que os cientistas, a ciência, né? O homem, né? Por meio de suas lentes, dos seus telescópios, dos seus microscópios, eles conseguem enxergar coisas tão pequenas, e por seus telescópios, coisas tão distantes. E muitos deles, cientistas, não conseguem enxergar o Criador, não conseguem enxergar o Senhor. Muitas vezes o Senhor do lado deles, muitas vezes o Senhor agindo por meio de tudo ao redor deles, e eles não conseguem enxergar o Senhor. E é sobre isso que eu queria trazer um pouco para a igreja, um pouco dessa reflexão sobre enxergar, ver, mas não enxergar, ou não enxergar, mas mesmo assim ver. Amém? No versículo 37, agora eu vou abrir aqui em Lucas, de novo, agora na minha Bíblia, que a letra é maior. Depois dos 40, parece que o braço vai encurtando, né? Aí eu vou pegar a Bíblia da Juliene. Pode estar faltando alguma página, né? 18:37. A primeira coisa que acontece nessa cena é Jesus aparecendo no ambiente onde estava aquele homem. E a 35 diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Jesus estava passando ali. E esse é um dos tópicos que eu queria compartilhar com você. Sabe, às vezes a gente está em um lugar, está na igreja, está na nossa casa, e alguma coisa acontece. E você percebe que existe algo diferente, um ambiente espiritual. É Jesus passando ali. E o que é que você faz? Qual é a sua reação? Na Bíblia você vai ver Jesus visitando várias cidades. Você vai ver Jesus chegando em cidades que não conhecem a Ele. Pessoas que muitas vezes o recebem, outros não recebem. Algumas cidades, eles tiveram medo de Jesus e colocaram ele para fora. Caso da cidade onde morava aquele endemoniado, quando Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Chegaram do outro lado, chegaram na cidade, e lá estava o endemoniado, vivia com as correntes, e ele saía, quebrava as correntes, vivia isolado, vivia nu. E Jesus teve misericórdia daquele homem e libertou aquele homem. Os demônios pediram para sair daquele homem para uma manada de porcos. Os porcos se jogaram no precipício. As pessoas viram tudo aquilo e
Ao invés de chegar para Jesus e dizer, Senhor Deus, continua a libertação na minha cidade, disseram, Jesus, vai embora. Então essa foi a reação daquela cidade, quando Jesus estava passando lá. Algumas pessoas, quando veem alguma coisa sobrenatural, elas espantam Deus da sua vida, elas temem. Alguma coisa acontece, eu não sei, com medo do Senhor mexer com coisas que elas gostam, não sei se era a economia daquela cidade, aqueles porcos faziam parte da economia, e tem gente que se sente embarreirado ou prejudicado com a ação do Senhor na sua vida. Gente que vive de coisas ilegais, vivem de comércios ilegais, quando a elas é apresentado o Evangelho. Elas entendem o Evangelho, elas entendem que ali é o Senhor, mas entendem também que vale também uma renúncia. Pessoas que têm comércios e tratam coisas ilegais, por exemplo, eles pensam, e agora eu vou viver de quê? E aí eles, não, eu não vou entrar nessa não. Senhor, pode ir para lá, que eu vou seguir a minha vida. Aconteceu isso com aquela cidade. Mas outras pessoas, quando veem Jesus, elas vão buscá-lo. E esse é o caso do cego, e é o caso da multidão, e é o caso dos discípulos. São mais 3 personagens. Então a multidão está lá. A multidão é aquele grupo de pessoas que está vendo tudo acontecer. Vendo os milagres, vendo a glória de Jesus, mas alguns deles não seguem Jesus de perto. Alguns deles veem, mas alguns nem creem. Eles ficam olhando e ficam procurando mais provas e mais provas e mais provas de que aquele homem de Nazaré é o Cristo. Tanta gente vai à igreja, tanta gente busca o Senhor, vê milagre, olha para a natureza, o sol nascendo, coisas que a gente não consegue controlar e nem criar, e já estão criadas. A gente não consegue enxergar o Criador, por tantas provas. Paulo dizia que as coisas visíveis foram criadas do invisível, e a natureza testemunha do nosso Criador, mas os cientistas e as pessoas não conseguem ver na natureza a obra de Deus. E mesmo vendo o milagre de perto, eles não conseguem entender que aquilo vem do Senhor. Sabe, aquela multidão que está lá perto, buscando ao Senhor, mas ainda não é discípulo. Porque ele está esperando ver alguma coisa a mais do que já se viu. Eu não sei qual é a sua posição aqui, eu espero que você já tenha saído do modo multidão. O modo multidão é esse que você só vê. Você senta lá e vê as coisas acontecendo e não participa, não se entrega, não crê, não confessa. E existe esse personagem que é a multidão. Mas você vê aí o cego. O cego que reage quando Jesus está passando. E mais uma vez eu pergunto, qual é a sua reação quando Jesus está passando? Qual é a sua reação quando o Senhor está passando do seu lado, quando o Senhor visita a sua casa, quando o Senhor chega ao seu coração, quando você está num ambiente como esse e você vê a glória de Deus, quando você vê irmãos orando, pastores orando, fazendo convites, desafios, qual é a sua reação? A reação da multidão? Qual foi a reação daquele cego? Aí você, continuando aqui, ele diz assim, o que está acontecendo aqui? Versículo 37, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Aí o que foi que ele fez? Mandou um bilhete para Jesus. Ele ficou no lugar onde ele estava, sem fazer nada. Ele falou baixinho com Jesus. Foi o que ele fez. A palavra de Deus diz assim, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E uma das coisas que nós precisamos aprender é a clamar para Deus. Sabe? Não é alguém que você vê todo dia. Não é alguém simples. É Jesus passando aqui. É Jesus aqui. Sabe? Quando a gente está em um ambiente de oração e a gente percebe a presença de Deus, meus irmãos, é Jesus passando aqui, por meio do Espírito Santo dele. Domingo mesmo aconteceu. Era notória a presença do Senhor aqui. E eu lá atrás do teclado de Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, como aquele cego. E eu senti um pouco da presença de Deus e da glória de Deus naquele lugar, naquele domingo, porque eu busquei ao Senhor e eu quis o Senhor. E é necessário que a gente entenda quando Jesus está passando e a gente reaja quando Jesus está passando. Muitas vezes a gente fica apático, certo? Esperando as coisas acontecerem. Então, para algo acontecer na tua vida, você precisa buscar. E muitas vezes você precisa gritar. Vencer as barreiras, vencer a multidão, vencer você mesmo. Sabe, às vezes, no final da palavra, a gente tem um desafio, tem uma oração, a gente chama aqui para frente, e algumas pessoas não conseguem vencer a si mesmas, e dar alguns passos e vir aqui à frente. Não por mim, não pela igreja, mas para o Senhor, simbolizando que quer alguma coisa com Deus, reafirmar algum compromisso, sabe? É vencer a si mesmo. Às vezes a gente não consegue. Aquele cego nos ensina como vencer a multidão, como vencer a si mesmo, como vencer até aqueles que deveriam estar ajudando. Porque quando ele fez isso e clamou uma vez, diz a palavra, os que iam na frente o repreendiam. O repreendiam para que se calasse. E aí a Bíblia diz que ele se calou e se sentou, não foi? Não. Aí ele diz que mais ele gritava, Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele intensificava. E se alguém lhe pedir para você se calar, você vai se calar? Se alguém pedir para você se sentar, você vai se sentar? Vai depender da sua fé, do seu propósito, como você reage à presença de Deus na sua vida. Amém? Porque no mundo nós vamos ser, sim, convidados a nos calar, nós vamos ser convidados a nos intimidar, nós seremos intimidados na frente das pessoas. Quando você vai falar de Deus, algumas pessoas vão rir, outros não vão aceitar. E algumas vezes a gente vai estar louvando ao Senhor, vai estar orando ao Senhor, e algumas pessoas vão querer nos intimidar. E qual será a nossa escolha? Qual será a nossa decisão? Aquele homem, ele tinha um alvo, ele tinha uma fé, ele estava vendo algo que a multidão não via. E interessante é o que ele falava, ele diz, Jesus Filho, Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus fala de um Deus misericordioso. Aquele homem enxergou Jesus primeiro que a multidão, mesmo sendo cego. Aquele homem sabia que Jesus estava passando, e não era somente um homem de Nazaré, ele sabia que era a solução. Em Jesus ele enxergou a solução. Em Jesus ele enxergou o amor. Em Jesus ele enxergou o poder para curá-lo. Em Jesus ele enxergou misericórdia. Alguns da multidão diziam, fica na tua, se aquieta aí, porque eles acreditavam que Jesus era poder, mas não acreditavam que Jesus era misericórdia. Eles não viam que Jesus poderia parar e ter misericórdia daquele homem. Sabe, pessoas que enxergam parcialmente. E será que nós não estamos enxergando parcialmente? Será que nós também não estamos, algumas vezes, no papel dessas pessoas, enxergando parcialmente quem é o Senhor? Que o Senhor pode ter misericórdia de pessoas que você acha que Ele nem teria, sabe? Pessoas que você passa e vê e despreza.
Quem sabe o Senhor está te tocando para você ter mais misericórdia. Porque Ele é um Deus misericordioso. E além de enxergar em Jesus a solução, que a multidão, alguns deles não enxergavam, além de enxergar em Jesus amor, poder, ele enxergou misericórdia. Porque poderia ser alguém que tivesse poder, mas não tivesse misericórdia dele. Já pensou nisso? A palavra misericórdia, se você for ver a etimologia dessa palavra, de quais palavras são feitas, é feita a palavra misericórdia, você vai ver que ela é feita de duas palavras. Em latim é miseratio mais cordis. E miseratio é piedade, é compaixão. E cordis é coração. Miseratio é piedade, é compaixão. E cordis é coração. Aí, se você for ver o significado de compaixão, aí você vai ver que é um sentimento piedoso de simpatia pela dor do outro. É um sentimento piedoso de simpatia pela dor do outro. Mas não para aí. Esse significado é incompleto. Ele diz o seguinte, irmã Nalinda. Além disso, ele vem junto com o desejo de aliviar essa dor. Você entende? Então, compaixão primeiro, é um sentimento que você tem pela dor do outro, entende a dor do outro, mas se parar por aí, meus irmãos, é igual uma palavra que todo mundo, que virou moda, é a palavra empatia. Empatia é você entender o outro, entender a dor do outro. Só que a empatia para aí. A compaixão não, você age para aliviar essa dor. Amém? Você lembra da parábola do bom samaritano? Pessoas passaram por aquele homem que estava precisando de ajuda, mas aquela última pessoa que nem se esperava que fosse ajudar, foi o que teve compaixão daquele homem. E não só percebeu aquela dor, mas ele fez algo para aquilo mudar, para aliviar aquela dor. É isso que o Senhor tem para conosco, é compaixão. E é isso que o Senhor espera da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. Uma igreja sem compaixão não é a cara do Senhor. Sabe, igreja sem compaixão, ela mergulhou na religiosidade. E a religiosidade cega. E aí vem mais um problema de cegueira espiritual. Essa palavra ela fala de vários tipos de cegueira e vários tipos de grupos que estão cegos. Pessoas que estão no mundo estão naturalmente cegos, porque a Bíblia fala que no mundo é um lugar de escuridão, e Jesus é a luz, e ele joga luz sobre aquilo. Aí quando ele joga luz, que é a palavra dele, o mundo, se crê, começa a enxergar. E identificar aquilo como exatamente é. Porque enquanto as pessoas estão no mundo, elas não veem direito. O mundo, ele pinta coisas coisas ruins e coisas boas. A coisa ruim o mundo pinta como bom. E a coisa boa o mundo pode pintar como ruim. Como nós vamos saber? Pela luz. Quando se joga luz nas coisas. A palavra é a nossa luz. A palavra diz que... A própria palavra diz em Salmo 119 que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Não é isso? Ela precisa iluminar o meu dia a dia, iluminar a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual a vontade de Deus para o meu papel de pai, para o seu papel de mãe, para o papel de filho, de marido, de esposa? O mundo ele pinta de uma coisa. Mas o Senhor vem com a verdade dele, a justiça dele. E nós precisamos entender isso. Essa palavra ela fala sobre cegueira espiritual. E nós achamos que estamos de fora, mas nós, aqui, podemos estar dentro e estar cegos espiritualmente, ou então parcialmente cegos espiritualmente, porque não só as pessoas do mundo podem estar cegas, mas nós dentro da igreja podemos estar cegos. Os fariseus estavam cegos, claro, nem todos, mas muitos estavam cegos. E nós precisamos pedir a Deus todo dia: Senhor Deus, amplia a minha visão. Abre os meus olhos espirituais.
Abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. Eu quero te ver quem tu és. Eu preciso também, Pai, te agradar. Eu preciso entender o que te agrada. E aquele homem viu coisas que a multidão não viu. E ele viu no Senhor misericórdia. E ele sabe que o Senhor, um dos atributos fortes do Senhor Jesus era misericórdia. E ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você for abrir Salmo 103, ele declara a misericórdia do Senhor. Salmo 103, versículo 8. Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Senhor é misericordioso. A palavra de Deus também diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Sabe? A gente precisa entender que o Senhor é misericórdia. E misericórdia não é somente um sentimento sobre a dor do outro, mas é a vontade de aliviar essa dor. E nós precisamos entender que o Senhor é misericordioso e nós precisamos herdar esse atributo divino. Exercitar esse atributo divino na nossa vida. Viver uma vida com mais misericórdia. Se você for no versículo 9, você vai entender mais. Ele diz assim, ó, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Alguns podem ter esse versículo de uma forma diferente. Mas o interessante é que ele não guarda ressentimento para sempre, o Senhor. Sabe, aquela pessoa que tem aquele ressentimento eterno. Timóteo fala muito sobre isso. Pessoas que guardam. No ano 1986 aconteceu aquilo e você nunca esqueceu do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho. E você fica trazendo à tona aquilo, trazendo à tona aquilo. Nem você deve ser assim. E entenda que nem o Senhor é assim. No Salmo 9 ele diz, ele não repreende perpetuamente. Ele é misericordioso. Nem conserva para sempre a sua ira. Aí diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quando ele te perdoa. E amanhã ele não se lembrará mais. E ele diz, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Sabe, a distância do céu para a terra é o tamanho da misericórdia de Deus para aqueles que o temem. Você entende isso? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias não são como os seus dias são como relva, como flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Misericórdia. Esse foi o clamor daquele homem. Misericórdia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele creu fortemente naquilo. As pessoas pediram para ele se calar. E ele gritou mais, e gritou mais alto, e gritou mais alto, porque ele acreditava nisso. Que o Senhor Jesus era amor. O Senhor Jesus era a solução, era o poder, mas também era misericórdia. E foi por causa da misericórdia que Jesus parou e voltou. Sabe, contrariando a muitos. Alguns que pensavam que Jesus, como rei dos reis, ia continuar. E ele parou. E para aquele homem, que alguns pensavam que ele ia desprezar, ele perguntou, o que queres que eu te faça? E se você buscar o Senhor, e se você agir como aquele homem agiu, se você chegar perto do Senhor, o Senhor não vai passar direto não, ele vai parar. E vai olhar para você e vai dizer, o que queres que eu te faça?
A diferença para aqueles que não buscam, para os que buscam, é que Jesus para você, Ele tem misericórdia de você e Ele pergunta, e aí? O que é que você quer que eu faça para você? Mesmo sabendo o que você quer, mesmo entendendo, já o Senhor diz na palavra que Ele, antes que a gente fale, Ele já sabe o que a gente está pensando e o que a gente vai falar. Mas Ele quer que a gente fale, que a gente externalize. E Ele diz, Senhor, eu quero ver. E a questão principal aí é que Ele queria ver fisicamente. Mas o que ele não sabia é que ele via tanto ele já via, o que ele enxergou que aquela multidão não conseguia enxergar. Aquele homem já tinha uma visão espiritual tremenda. Jesus poderia ter dito, meu irmão, você já enxerga. Quem está precisando ver são eles. Ele disse, eu quero ver, tudo bem, recupere a sua visão, a sua fé, te curou, te salvou. Mas aquilo que Jesus recuperou na vida dele foi uma visão física, porque aquele homem já via Jesus como ele deveria ver. Aquele homem já tinha uma fé que todos nós precisamos ter. Nós precisamos enxergar como aquele homem enxergou. Você entende isso? Nós precisamos ter essa fé. Esse ver que nós falamos aqui é a fé. A palavra de Deus em Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. A fé, se você pegar o trecho B desse versículo, é a convicção daquilo que não se vê. A fé me faz enxergar aquilo que eu ainda não estou vendo. Aquele homem já via pela fé. Nós precisamos adquirir essa capacidade de enxergar antes das coisas acontecerem. Nós precisamos aprender e pedir ao Senhor que Ele possa nos curar desse tipo de visão. É a visão espiritual, é a fé. E isso é uma coisa que eu peço ao Senhor, porque algumas coisas eu poderia ter mais fé sobre algumas coisas, sobre alguns fatos. Talvez o Senhor olhe para mim e disse, eu esperava de ti mais fé. Esperava que você entendesse que eu sou Deus, que eu sou misericordioso, que eu sou amoroso, que você enxergasse esses meus atributos aqui, de quem sou eu realmente. Como é que a gente adquire isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É buscar Deus, é estar perto de Deus. Aqueles homens começaram a ver coisas e ver o Senhor agindo, eles começaram a entender quem era o Senhor. E se você voltar para cá, para João, né? João não, para Lucas. Vou voltar aqui para Lucas, para finalizar. Você vai ver o seguinte, Jesus disse, recupera a tua vista, tua fé te salvou. O que aconteceu no 43? Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Sabe? Aí você vê dois tipos de pessoas. Aqueles que precisam ver para crer. E outros que creem para ver. Você entende isso? A multidão precisava ver para crer. E aquele homem cego, ele precisou crer primeiro, para depois enxergar. Amém? É isso que a gente precisa adquirir na nossa vida. Essa fé, onde nós não precisamos ver para crer, mas basta que nós possamos crer naquilo que a gente não vê ainda, porque a fé é a convicção daquilo que não se vê. Você pode ficar de pé? Eu não vou pedir para você abrir em João. Eu vou abrir sozinho aqui em João 9. Em João 9 tem outro cenário de uma cura.
de um homem que estava cego. E uma cura muito interessante, porque os fariseus não queriam ver que Jesus era Jesus. Aí tem mais um tipo, uma classe de pessoas que veem, mas não querem ver. Veem, mas fazem vista grossa. E quem aqui não conhece gente que, na realidade, prefere não acreditar em Deus, não se comprometer com Deus, porque eles sabem que vão perder coisas que eles gostariam, que eles não queriam perder, não queriam se comprometer. E um grupo de fariseus, ele tinha essa característica, ele não queria ver quem era Jesus. Então, no versículo 9, um homem que era cego de nascença foi curado. E os fariseus pensaram, não é possível. Esse Jesus de Nazaré curou esse homem, não é possível. Chamaram o homem, se você foi curado, fui. Não pode, não acredito. Chama os pais dele. Chamaram os pais dele. Os pais dele chegaram morrendo de medo, porque quem confessava Jesus, que Jesus era o Cristo, aí, meu amigo, sofria muita represália. E eles disseram, seu filho era cego de nascença? Ele era. Ele foi curado? Ele foi. Mas por que você não pergunta ao meu filho, porque ele já é de idade, já tem entendimento, pergunte a ele, eles ficaram com medo. Voltaram para o menino de novo. Você foi curado por Jesus? Fui. Por um pecador, o cego disse, eu não sei se ele é pecador, eu não sei se ele é o Senhor, se ele é o Cristo, eu só sei que eu era cego e fui curado. É um fato. E aquele homem disse aquilo. E ele passou por aquela pressão. E os fariseus viam e não queriam ver. Quando chega Jesus, depois daquilo tudo, vai falar com ele. Aí Jesus se revela fortemente ao cego. Dessa vez, Jesus ele se apresenta, além de curá-lo, ele vai se apresentar quem ele é. E aí ele cura espiritualmente a cegueira daquele homem. Diz, ouvindo Jesus que tinham expulsado aquele jovem, aí ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor Deus, para que eu nele creia? Ele estava diante de Jesus e não sabia que Jesus era de fato o Filho de Deus. Jesus disse, olha, já os tens visto, e é o que fala contigo. Estou aqui na tua frente. E afirmou ele, creio o Senhor, e o adorou. E aí ele foi curado da sua cegueira espiritual. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Dois grupos. Os que veem e tornam-se cegos, e os que não veem e são curados por Jesus. Qual o grupo que você quer participar? Eu quero ser curado por Jesus. Eu quero ser aquele que não vê e passa a ver. Mesmo enxergando fisicamente, eu entendo que coisas o Senhor quer me mostrar, coisas o Senhor quer revelar, coisas o Senhor tem para mim e para você. E é necessário que a gente entenda que o Senhor quer ampliar a nossa visão, quer nos dar essa visibilidade do mundo espiritual, de quem Ele é, não somente do poder dEle, mas do amor dEle, da misericórdia dEle, o que Ele pode fazer na nossa vida. Tem um cântico que diz, ver para crer. Crer para ver, quer dizer. E ele diz assim, o teu sangue é tudo o que preciso para viver, basta uma gota para curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com a tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. O teu sangue é tudo o que preciso para viver, basta uma gota para curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com a tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com a tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Essa é a noite de Santa Ceia. Nós vamos ceiar. Diante da mesa está o pão
e o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo. E o pão, a morte de Cristo por mim e por você, a misericórdia dele, o amor dele. E eu peço a você que entre em sintonia com o Senhor, busque ao Senhor, busque como aquele cego buscou, porque coisas ele quer te mostrar, grandes coisas virão, como foi pregado domingo, grandes coisas estão por vir, mas é necessário que ele abra nossos olhos, e é necessário que a gente busque o mais, que a gente vá buscar de uma forma intensa, não somente de uma forma como a multidão estava, de uma forma passiva, mas aquele cego, ele chegou junto, ele lutou contra a multidão, ele lutou contra os discípulos. Que nós possamos buscar Deus dessa forma. E certamente ele vai parar e vai olhar para você e vai dizer: o que queres que eu te faça?